Eu acho que a principal lição é não ter medo de pivotar. Não tenha medo de mudar, né? Não tenha medo de pensar diferente. Não fique ali preso no seu mundo, nas suas crenças, às vezes são limitantes, né? Então, seja para startar um negócio, seja para fazer ele crescer, nós precisamos ter uma visão de águia, né? Primeiro ponto que qualquer empreendedor deve considerar é que dor eu vou resolver. Não adianta você montar um negócio simplesmente, porque fulano está vendendo, eu também vou vender, fulano já fez, está dando certo, eu vou tipo fazer paleta também. mexicana, né? Isso. O cara tem todo mundo faz, né? Exatamente. Então, assim, não copie. A primeira coisa que você deve fazer é perguntar, que dor? Eu acho que qualquer lugar, qualquer ambiente que nós tivermos, nós vamos encontrar dores. Você foi buscar a dor dos universitários. Exato. E também as suas dores sim. de lavar roupa. Exato. Então, acho que primeiro é encontrar uma dor. Segundo é imaginar, tem outras pessoas com essa dor, né? Eu usaria esse serviço, esse produto, eu também usaria. Você tem que acreditar, não adianta você investir numa coisa que você não acredita, que você não usaria, né? E a partir daí, estruturar isso, sempre focado em o máximo que você puder automatizar, o máximo que você puder usar ferramentas e tecnologias que facilitem o teu trabalho, para que você possa pensar o estratégico disso, né? E aí, como o meu mentor, João também, que é meu mentor, né, me ensina bastante, fala bastante sobre isso, tentar trabalhar um ecossistema, né? Foi o que nós fizemos, né? Desenvolver outros negócios ali ao redor daquele negócio principal que possa agregar valor não só para o teu cliente, mas também para você, para o próprio negócio. Um conselho, né, para os empreendedores é nunca foquem no dinheiro, né? Nunca vão apenas pelo lucro. Eu acho que o lucro ele é uma consequência, ele é fundamental para as empresas, ele é fundamental. Eu costumo dizer que o lucro está para as pessoas jurídicas, assim como o A está para as físicas, para nós, né? Então há necessidade sim, mas isso não pode ser o objetivo principal. Eu acho que o objetivo principal deve ser soluções, né? Porque o lucro ele vai vir como consequência disso. Olá, bem-vindos ao Pivotando aqui no SBT News. Toda semana um convidado especial, toda semana um papo sobre negócios, sobre empreendedorismo, sobre inovação, sobre pivotar na vida, pivotar nos negócios. O Pivotando é um programa que vai dos erros aos grandes acertos. E aqui a gente discute, debate como essas pessoas, esses empresários, pivotaram os seus negócios, as suas vidas, deram verdadeiras guinadas. E o que é pivotar? Basicamente é isso, é uma guinada inesperada ou até mesmo planejada nos seus negócios, e é isso que a gente vai ver hoje, como foi a pivotada, ou pivotando na vida do Isaelson Ramos, esse nosso entrevistado de hoje, nosso convidado, esse empresário, presidente do conselho do Grupo RAI, né, que é franqueador, que o Grupo RAI é dono da rede de lavanderia self-service, a maior rede de lavanderia self-service da América Latina, é também dono da Laundry Box, da RAI Clínica, RAI Vida, RAI Pag e muitas coisas. Seja bem-vindo, Isaelson. Obrigado, João. Muito prazer bom estar aqui com você. Que bacana você estar aqui. Fiz questão de te trazer aqui, Isaelson, porque você tem muita história para contar. Você é lá do Nordeste, né? E temos muita audiência nossa no Nordeste, é incrível. E tem muitos empresários que precisam entender como desenvolver os seus negócios, como é começar do zero, como é ter uma ideia, desenvolver essa ideia, né? Mas falando em ideia, você, antes de falar exatamente nessa sua ideia brilhante, inovadora, que hoje é espalhada por mais de várias cidades no país, eu queria saber como é que você começou a empreender. Como foi a tua vida lá atrás, estudante, até chegar ao empreendedorismo? Legal, vamos lá. Eu nasci numa família, João, meu pai vigilante, minha mãe aposentada, se aposentou aos 28 anos com problema renal, aposentou muito cedo. E eu vim dessa família, são 2 irmãos, eu e irmã, e meus pais sempre investiram muito na educação, era a única coisa que eles podiam deixar para mim, mas sempre eu percebi neles o exemplo de empreendedorismo. Minha mãe sempre empreendeu em alguma coisa, sempre estava vendendo alguma coisa, meu pai também, e eu sempre quis, né, usar o empreendedorismo para mudar de vida, né? Não só a minha, mas também da minha família. Graças a Deus nunca nos faltou o básico, né? Mas os pequenos luxos nós não tínhamos, né? Meu pai, por exemplo, nunca conseguiu me dar uma bicicleta, né? Então, coisas assim... Isso em João Pessoa? Em João Pessoa, mas... João Pessoa, na Paraíba.
Mas sempre estudei em colégio particular, e sempre fez questão de pagar, sempre teve esse cuidado com a educação. E aos 11 eu empreendi, comecei meu primeiro empreendimento, foi com um primo. Nós começamos fabricando pasta de limpeza de panelas. e ele pegava os potinhos de margarina e tirava, limpava, deixava lá sem nome, colocávamos um selinho, um lacre e vendíamos para as senhoras que queriam aquele. E tinha até uma boa aceitação, até que eu não precisava mais de ter os frasquinhos, né, os potes, porque eu já comecei a fazer uma logística reversa, né? As clientes já nos davam aquilo pronto. E aí veio aquela questão, agora eu já não precisava do sócio, começou a ter briga com o sócio e terminou que acabou. Acabou a primeira sociedade. A primeira sociedade. E ficaram as lições, né? Entender que, por exemplo, que um sócio ele tem que ser complementar. Né? Tem que haver complementariedade, necessidade um do outro. Eram 2 vendedores. Eram 2 vendedores, exatamente. Né? Outra coisa que eu aprendi muito também é custo. Né? Os custos do produto terminaram ficando... Era impossível de produzir aquele produto no custo que nós estávamos fazendo e ficou inviável. Então, já ficavam as primeiras lições lá já aos 11. Né? E aí, depois disso, você fez uma livraria, uma locadora, também com sócios. E você já tinha tido uma experiência ruim com o primeiro sócio. Você levou as lições e esses aprendizados que você acabou de ensinar para essa segunda sociedade? Na verdade, a livraria não foi com sócio. Acontece que formação evangélica, né, cristã, e eu vi naquela época, acho que foi 93, 94, já havia muitos vídeos de produção americana, vídeos cristãos, né? Haviam muitos, uma série grande de títulos, mas não tinha, naquela época das locadoras, né? Tinha as locadoras seculares, tinham muitas mesmo, e não tinha nenhuma na João Pessoa evangélica. E aí eu tem um amigo meu, jornalista, e eu levei para ele a ideia, e ele gostou, ele tinha um programa matinal, e aí ele começou a fazer algumas mensagens de reflexão pela manhã e tal, levando as pessoas para refletir, e aí ele indicava a livraria e a locadora dele, né, que foi dele. Só que uns 5 meses depois, 8 meses depois, ele me procurou e falou, olha, não está dando o que eu esperava, porque, na verdade, ele, para facilitar, ele colocou a livraria abaixo do escritório dele, era um local que só passava carros, não passava muitas pessoas, não tinha um grande fluxo. Ele falou, olha, eu quero te vender, você quer comprar? Eu falei, eu não tenho como comprar. Não, eu te divido em 10 vezes, me passa 10 cheques. E aí me passou o valor, eu fui lá para o meu pai, chamei meu pai, falei... Com quantos anos? Eu tinha 17. Chamei meu pai e falei, olha, eu tenho essa ideia aqui e são 10 cheques. Meu pai falou, olha, é o meu salário mensal. Se você não tiver dinheiro para pagar o cheque, eu não vou ter como pagar. Eu não entro nessa. Eu tranquei no quarto, comecei a chorar. A sensação era do dinheiro escorrendo o ouro escorrendo pela mão, né? 17 anos, para mim era uma oportunidade tanto. E aí eu liguei para o hoje CEO da nossa empresa, o Gil Sandro, que era amigo meu dessa época, era ensino médio. Eu liguei para ele, falei para ele a história. Ele disse, por que teu pai não te emancipa? Eu falei, o que é emancipar? Eu nem sabia o que era. Ele me explicou. E aí eu fui lá no meu pai, chamei novamente meu pai, falei para ele, olha, expliquei o que era emancipar. Isso não quer dizer que a partir de amanhã eu não tenho responsabilidade mais sobre você. Isso é verdade. E aí fomos no cartório, ele me emancipou. Eu fui no Itaú, abri lá a minha primeira conta e passei lá os 10 cheques para ele. E terminei pagando isso em 4, 5 meses apenas. Né? Com o resultado do negócio. Com o resultado do negócio. E você foi com esse negócio até quanto? O que eu fiz? Eu já descobri o que era, né? Era o ponto que era ruim. Eu mudei de ponto e aí foi embora. Foram 7 anos que eu fiquei preso nesse negócio, porque comércio prende muito. Fez um dinheirinho? Fez um bom dinheiro? Fez um dinheiro, mas assim, naquela época, jovem demais, então eu que entrava, saía, né? Era só para viver. E não tinha a visão que eu tenho hoje de negócio, né? E aí fiquei 7 anos, depois de 7 anos eu, justamente para sair disso, né? Estava preso ali no comércio, vi que aquilo não ia me levar a lugar nenhum, eu envendi para os Estados Unidos e foi aí que eu passei a empresa para o meu pai. Tá, mas antes disso, você estudou administração? Sim, eu estava estudando administração quando resolvi ir para os Estados Unidos. Interrompi o curso e fui. Ah, tá. Você interrompeu o curso. Interrompi o curso. Você estava estudando administração, sim, interrompeu o curso e foi para os Estados Unidos. Concluí quando voltei. E você foi buscar o quê nos Estados Unidos? Na verdade, eu queria me livrar do comércio. Né? Ah, tá. Você não queria. Eu queria um motivo para sair. Tinha amigos lá e fui. Era uma aventura, era uma necessidade também de conhecer, ter uma nova cultura. E fui, trabalhei, estudei. E foi uma oportunidade boa não só de voltar para iniciar um novo
uma nova visão, né? Uma mente livre, agora eu não estava preso mais ao comércio, mas também a experiência de viver num país diferente, uma cultura diferente. Quanto tempo? Quase um ano. Quase um ano. Tá, e aí depois você voltou a estudar ou foi fazer o quê? Depois eu voltei, fui estudar. Voltou liso? Voltei liso. Gastei tudo. Voltei a estudar. E naquela época eu conheci uma das minhas amigas de colégio, era esposa de um grande executivo, de uma mineradora internacional, uma mineradora americana, e ela me convidou para trabalhar lá na empresa dele. Surgiu uma vaga e ela falou, olha, dá certo para você. E eu foi minha primeira experiência como funcionário de uma empresa, já fui logo para uma multinacional, uma grande empresa, e eu acordava, João, às 4 da manhã, foram 3 anos e meio nisso, eu acordava às 4 da manhã, pegava um ônibus da empresa às 5 horas, chegava na empresa às 7. Isso é a mineradora? A mineradora na divisa Paraíba, Rio Grande do Norte. E ficava lá até as 5 da tarde, voltava mais 2 horas de ônibus, ia para a faculdade, né? Às vezes chegava já perdendo a primeira aula, e aí chegava em casa meia-noite para acordar às 4 da manhã. Foram 3 anos e meio assim, me formei nessa pegada. E você se formou em administração? Em administração. E o fato de buscar o curso de administração foi de propósito por conta da gestão, Sim. do empreendedorismo? Você queria aprender mais sobre negócios? Sim. Sempre foi o curso que eu mais me identificava, né? Mas porque você teve um momento que você encheu o saco, por exemplo, do comércio. Isso foi por coisa de menino mesmo, assim, ou... Não, é que eu via que aquilo ali, apesar de ser algo que me satisfazia como gestor, né, o fato de ter o próprio negócio, mas era um negócio que não via perspectiva muito de crescimento. Naquele momento eu não via. Já naquela época eu já começava a ter uma visão de serviço, e que o serviço era mais interessante que o comércio. Tá. Então, depois que você saiu desse emprego na mineradora, você foi fazer o quê? Quando eu saí... Você se formou? Isso, me formei exatamente nessa época. Foi quando eu startei a primeira universidade online em João Pessoa. E quando eu comecei, já estava com todo o material gráfico, toda a mídia pronta para startar isso, justamente esse amigo meu, jornalista lá em João Pessoa, que eu comecei a livraria, ele me chamou e falou, olha, eu sou candidato a prefeito na cidade da Grande João Pessoa e queria você comigo. E eu parei tudo que estava fazendo e fui ajudá-lo. Não foi nem pela perspectiva dele ganhar ou coisa desse tipo, mas era um chamado de um amigo. Eu me senti na obrigação de ajudá-lo, né? E aí transformei o escritório, que seria a sede da Universidade Online, num comitê político. Ele ganhou a eleição. E aí prefeito? Me convidou para ser secretário dele. Eu fui secretário de planejamento. Então você teve uma experiência pública. Um ano como secretário de planejamento, outro ano como secretário de educação. E aí terminou, João, que eu tive esses 3 momentos, né? Eu tive o negócio próprio. Pivotou? Pivotei. Depois fui para uma multinacional. Passou, assim, primeira experiência já, um projeto de 36 milhões de dólares, onde cada pagamento passou por minha mão. Mais de 3 mil homens. Depois foi a universidade online? Depois a universidade online, outra pivotada, não deu certo. E aí foi serviço público. Serviço público. E aí eu entendi... Foi quando eu entendi, meu pai sempre falava, faça concurso, e eu entendi que o serviço público não era para mim. E qual é a diferença de ser um gestor público e um gestor da iniciativa privada? Olha, de forma simplificada, eu diria que o foco da administração pública é a eficiência, é o processo. Então, não importa, por exemplo, se está faltando medicamento ou que vai causar isso. Eu tenho que fazer uma licitação, eu tenho que seguir todo o processo. Todo o rito. Eu não tenho foco no final, né? na resolver o problema. No resultado, exatamente. O serviço privado, não. A gente tem sempre o foco no resultado, né? na eficácia do que estamos fazendo. Bom, isso eu estou vendo aqui, foi em 2006 que você saiu. 2006. Então, e o que aconteceu depois disso? Depois que eu saí, eu juntei com um amigo, aí foi quando eu entrei a segunda vez em sociedade, né? Juntei com um amigo e montamos ele fabricava móveis planejados, eu tinha uma pegada mais comercial, né? E nós montamos um escritório, na verdade um showroom em João Pessoa, a principal avenida, a avenida mais movimentada, de maior fluxo e onde estão as grandes marcas. E aí nós colocamos lá um showroom de móveis planejados. E ali começamos a vender, estava indo muito bem, havia uma codependência dos dois, né? E aí eu tive o segundo aprendizado do que é sociedade. Isso que eu ia te perguntar. Qual foi o segundo aprendizado?
O aprendizado foi, não basta só ser complementar, né? Tem que haver sincronia de valores, tem que haver o mesmo entendimento em termos de valores, né? Para que nós possamos conduzir a empresa para o mesmo objetivo. Aconteceu que cada um puxava para um lado. Enquanto eu estava muito focado no crescimento da empresa, ele estava muito focado na produção e não queria flexibilizar essa produção, né? Eu já entendi ali que precisava haver um entendimento de jornada. Senão a empresa não ia crescer. Não iria crescer. E ela passou quanto tempo? Nós passamos quase 4 anos. Depois, aí fechou a empresa? E aí fechei a empresa. Tinha a opção, sim, de seguir sozinho, mas como tínhamos começado um negócio juntos, eu não quis fazer isso. E aí encerramos a empresa e aí eu transformei esse prédio, né, onde nós tínhamos, em um escritório de consultoria. Eu já estava formado, comecei a trabalhar com consultoria para empresas, para captação de recursos junto ao BNDES, Banco do Nordeste, e esses bancos públicos, né? E junto comigo veio o Jussandro. Foi quando juntos ficamos no mesmo escritório, ele trabalhando com a parte de contabilidade e eu trabalhando com consultoria. Certo, mas aí esse modelo de consultoria foi quanto tempo junto com o Jussandro? Nós ficamos juntos mais de 5 anos, 6 anos. E quando foi o time da descoberta do que é hoje a Lavanderia 60 Minutos? Nesse mesmo período, enquanto eu estava dando consultoria, eu ensinava. Você selecionava, né? Eu lecionava, eu fui professor por 10 anos, curso de administração. Porque a lavanderia só veio nascer em 2015, 2015, né? Exato. 2015. Na verdade, 2015 e 2016 foi o período que ela startou. E aí, foi quando eu fui morar só. E quando eu fui morar só, assim, morei com meus pais, meus avós faleceram, meus pais quiseram ir para o interior, e aí eu fui morar só, e foi quando eu vi o start, né, da necessidade que é a lavanderia, né, o custo que é lavar roupa fora de casa. Eu morava num apartamento pequeno, não tinha tanto espaço assim para a máquina de lavar e tudo mais. Eu fui ver os custos, olha, é muito caro. Lavanderia eu lavo em casa ou lavo na lavanderia, muito caro. Lembrei, foi quando eu tive, recordei, né, a experiência nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Que você lá nos Estados Unidos, você já tem muitos anos. Quando eu estudei lá, em 89, 88, eu já lavava assim. Já tinha, exato. Na verdade, tem mais de 70 anos. Foi logo no pós-guerra que surgiu a primeira lavanderia self-service nos Estados Unidos. Hoje já se fala em torno de 40 mil lavanderias self-service nos Estados Unidos. Então, assim, é um mercado gigante, né? E eu vi essa necessidade, vi que, como eu, outras pessoas também estavam com aquela dor. Tá, mas tinha alguma referência no Brasil disso? Não. Você teve a ideia... Como foi implantar um negócio que ninguém... Não tinha cultura para poder lavar roupa fora? Sim. Na verdade, nos anos 90, mais ou menos, houve uma das empresas que hoje ainda são players no mercado, fecharam todas as lojas, não deu certo, porque eles pegaram o Ipsiliter, o modelo americano, e trouxeram para o Brasil, e não vai funcionar assim. Não houve um entendimento de que o mercado era outro. Imagina que os Estados Unidos já estão lá na 4ª, 5ª geração usando aquele serviço lá, né? Então já passou, meus avós já usavam, eu já estava usando, meus avós já usavam. Universidade você tem lá. Então já tinha essa cultura. No Brasil não, aqui no Brasil nós não tínhamos essa cultura. Então, como aconteceu, João? Eu tinha necessidade, sabia que precisava, né, daquele serviço, e como outras pessoas tinham aquela dor. E aí eu comecei o negócio de trás para frente. Eu fui logo para o ponto. Nós íamos passando, eu e o meu companheiro Iron, que é meu sócio também, nós íamos passando de carro e olhei um posto de combustível, um dos mais movimentados lá no bairro onde nós morávamos, uma loja pequena para alugar. Eu falei, dá certo ali, vamos lá. Fomos lá, alugamos a loja, sem ter nada. Eu não sabia por onde começar. Olha, vê que coisa, né? Ele foi logo direto pro ponto. Ele nem planejou, não sabia nem que máquina ele ia usar, nada. Exato. Mas eu vi que havia uma oportunidade ali muito, muito grande do ponto, porque até hoje o nosso negócio é apoiado num tripé: ponto, marketing, envolvimento do franqueado. Essas 3 coisas têm que andar juntas, né? É um tripé mesmo. E aí, quando eu vi o ponto, eu falei, olha, aqui vai dar certo. Era um bairro estudantil, próximo a 2 universidades, as 2 maiores universidades. Eu falei, vai dar certo aqui. Aluguei a loja e não tinha dinheiro para montar. Não tinha como montar. Nem você, nem seu sócio. Não tínhamos dinheiro para montar. Eu ganhava, na época, R$ 1.500 como professor. Professor no Brasil, você sabe a dificuldade que é. A consultoria não tinha vingado? Não, a consultoria, que aconteceu? Os bancos começaram a facilitar o processo, desburocratizar.
Então já não precisava mais do consultor. Ah. O empresário recebia lá umas planilhas que ele preenchia e dava entrada no projeto. Então não havia mais necessidade, né? Só projetos muito grandes. O nosso foco era micro e pequena empresa, então não tinha lá grandes projetos. Isso. Então estávamos lá. O Iron me ajudava, trabalhava mais na parte de marketing, fazia algum material gráfico e tal. E nós não tínhamos lá esse recurso para comprar as máquinas. E aí, João, foi uma coisa interessante, que eu sempre digo que eu não acredito, eu já vi muitos empresários, grandes histórias, e todos falam do acaso ou das coincidências, né? Eu não acredito no acaso nem nas coincidências. Eu acredito que quando Deus quer abençoar alguém, ele abre as portas, ele vai ali e ajuda. E o que acontece? Eu nunca pedi isso, mas aconteceu, tinha que acontecer, né? Deveria acontecer. E aí eu entrei em contato com uma empresa aqui de São Paulo, que é uma distribuidora de máquinas, já estava no mercado há muito tempo, e eu perturbei tanto o dono da empresa que ele me locou 3 máquinas novas, sem nunca ter me visto, sem nunca ter alugado máquinas. O negócio dele era vender máquinas, mas ele me alugou 3 máquinas, mandou um técnico dele daqui de São Paulo, lá para João Pessoa, instalar essas 3 máquinas. Foi visionário esse cara, hein? Pois é. E me alugou essas 3 máquinas e nós começamos o negócio. Não, mas não era autosserviço, né? Já era autosserviço. Mas como é que pagava? E aí é o problema. Nós não tínhamos automação, né? Então, como funcionava? Nós fazíamos uns frasquinhos, sabão e amaciante, eram 2 frasquinhos de 60 ml, nós enchíamos com sabão e amaciante, um apartamento de 1 quarto, com ele e um chau-chau, que era nosso depósito, era escritório, era tudo. E aí, nós fazíamos os potinhos, fazíamos um kit, né? Com instruções de uso e 2 fichas, porque as máquinas eram acionadas por ficha. E nós fizemos... Mas esse cara já te vendeu a máquina acionada por ficha? Né? Que era o que já tinha nos Estados Unidos há muito tempo. E aí nós colocávamos esses kits na conveniência do posto, né? E pagávamos 10% a conveniência para vender esses kits. O cliente ia lá e usava, né? E comprava ficha. Comprava ficha. O sofazinho de espera, por exemplo, nós compramos nos sites de venda, usado. Tivemos lá essa condição de comprar um pronto. E foi assim que montamos a primeira loja. O nome já foi Lavanderia 60 Minutos. Foi quando nós registramos, né, iniciamos o registro da marca, temos que esperar aquele tempo todo. Mas eu sempre tive aquela preocupação com a automação, né? Eu só olha, não faz sentido aí 70 anos de negócio aí que existe e em plena época da internet das coisas, da automação, da tecnologia, nós ainda trabalhávamos com ficha, né? Eu tinha esse questionamento sempre. Mas aí fomos tocando. Eu sempre tive um entendimento ali naquele momento de início que era apenas uma loja. Eu nunca esperei, não comecei pensando que se transformaria numa rede, né? Comecei com um negócio, era um teste, porque eu sabia da necessidade de mudança de cultura. Eu acho que esse foi o grande desafio que nós tivemos. Exatamente. Né? Mudar a cultura. Como era estudante, perto de faculdade, você até teve clientes, né? Sim. Só que aí tivemos o primeiro grande desafio, primeira barreira. Quando nós abrimos, na primeira semana que nós abrimos, iniciou-se uma greve de 4 meses das universidades federais do Brasil. E aí os estudantes voltaram para casa. E eu falei, olha, agora complicou. Porque vai ter que pagar o aluguel. Temos todos os custos aí. Vai ter que pagar o aluguel da máquina. Tudo, exatamente. E aí o que nós fizemos? Eu pedi emprestado a um amigo meu um carro de som velho e saí no bairro, mandei gravar uma vinheta e saí no bairro com um carro de som. Eu e o Iron saímos anunciando e o carro quebrava de esquina em esquina, parava e a gente ia, dava um jeito e ligamos e fomos anunciando. E aí começaram a vir pessoas dos mais variados perfis, né? Nós temos sim o nosso cliente, o perfil do nosso cliente-alvo, né? Mas nós percebemos que não eram só os estudantes que precisavam lavar roupa. Vinha a dona de casa, vinha um homem casado, um homem solteiro, jovens, idosos, vinha todo mundo, né? Começou. E aí os próprios clientes começaram a perguntar se era uma franquia. Até pelo modelo como nós montamos. Uma franquia. E aí, ou seja, esse insight de franquia não foi nosso. Foram os clientes que trouxeram. Mas ainda com uma loja. Com uma loja. Ainda com uma loja. Com uma loja. Certo. Mas a marca, tudo, foi o Ario que fez? Sim. O Ario que criou a logo e desenhou tudo mais. Legal.
Então aí você começou a faturar, começaram a faturar, começou a loja se pagar, começou a pagar em dias conta. Sim. E aí quando você percebeu que era o momento de ou montar mais lojas ou efetivamente abrir mais franquia? Quando nós começamos, quando os clientes começaram a procurar, né, sobre franquia, eu comecei a estudar sobre o modelo de franquia, né? Certo. E aí, conversando com eles, por que não franquear? Vamos tocar isso. Quando eu procurei saber das consultorias o custo para formatar uma franquia, eu falei, não vou ter condições de fazer isso. Mas eu tinha um background de administração, né? E comecei a estudar bastante. E aí nós formatamos, eu mesmo trabalhando em casa, formatei toda a COF, a circular de oferta de franquia, contrato. Né? Tinha um amigo nosso que hoje é o nosso CLO, né? O responsável pela parte jurídica, legal. E ele criou, avaliou o contrato, fez os ajustes, né? E nós começamos, já tínhamos aí o processo de registro da marca startado, né? Tínhamos a prioridade da marca, já poderíamos fazer aí, startar o negócio. E aí foi interessante porque quando nós começamos a fazer isso, os clientes começaram a procurar e aí nós começamos a contratar franquias, nós contratamos 7 franquias, né? E nesse período, e eram lojas próximas, né? Ali em João Pessoa, Natal, né? Estavam Mas já estava automatizada? Não, no mesmo modelo no mesmo ainda. Modelo da fichinha. No mesmo modelo ainda da fichinha. E aí, nós, usando essas lojas como modelo, né? Estávamos ali testando, validando o modelo, né? E cada vez que a gente fazia isso, nós percebíamos mais aceitação. Ou seja, lojas próprias. Lojas franqueadas, já eram franqueadas, né? E aí, nós recebemos um contato de um cliente nosso que usou em João Pessoa, e ele era de Parauapebas, no Pará. Pará. É uma cidade onde está a Serra de Carajás, onde está lá a Vale do Rio Doce, a mineradora. Então, aquela cidade ela vive no meio do nada, é uma cidade, é uma lareira no meio da mata, né? E ele falou, olha, eu quero levar para Parauapebas. Eu fui ver, eu falei, vamos lá, eu vou lá. Eu falei, eu vou lá na cidade. Quando eu fui para o Street View para ver, não existia Street View na cidade, eu não conseguia ver a cidade. E quando eu fui ver passagem para lá, era mais caro ir para Miami do que para Parauapebas. 2 voos por dia, aliás, por semana que tinha. E eu fui para Parauapebas, vi lá a cidade, montamos a primeira loja lá, Parauapebas. E aí eu falei, olha, se deu certo em Parauapebas, dá certo em qualquer lugar do Brasil. Mas ainda em fichinha. Ainda em ficha. E aí Foi até quando? Até quando com ficha? Olha, 2, 3 anos depois? Até 2 anos. 1 ano e meio, 2 anos. Porque para poder você automatizar do jeito que é hoje, você teve que investir em muita tecnologia, né? Sim. Hoje o grupo é totalmente focado nisso, né? Sim. Aí você vai numa loja 60 minutos, é tudo automatizado. Tudo automatizado. E esse foi um desafio. Em 2015, nós fomos para a Coreia do Sul e Filipinas, a convite do pessoal da LG. Não, mas nesse momento você conta a história da máquina, porque você alugava a máquina desse cara, você pagou a máquina, comprou a máquina dele. Pagamos, quitamos, né? Quitamos a máquina, usamos ainda em 7 lojas, até a nossa 7ª loja era esse modelo de máquinas. Até que nós conhecemos uma máquina melhor, né? Nós entramos em contato com a LG e aí eles nos levaram até lá, a conferência da LG nas Filipinas, 35 distribuidores, 35 países, conversamos com eles sobre máquinas e vimos que eram máquinas melhores em termos de tecnologia, mas que precisavam de automação, né? Precisávamos de fazer a automação. E aí nós trouxemos para o Brasil, fizemos a homologação junto ao Inmetro e tudo mais, e começamos a importar essas máquinas. E aí eu trouxe, João, a primeira máquina para cá, eles mandaram a primeira máquina, e aí foi um grande desafio, foi um momento assim bem difícil para a gente, porque nós pegamos essa máquina e mandamos para uma empresa em Curitiba de automação para que eles automatizassem a máquina, fizessem a liberação remota, né, sem ser por ficha. E aí queimaram a placa da máquina e não solucionaram o problema. Eu trouxe de volta essa máquina, mandei para outra empresa em Curitiba também, não solucionaram, até que eu mandei para uma outra empresa aqui em São Paulo e eles falaram, olha, nós conseguimos, vamos fazer, deixa conosco, eu peço aí 15 dias, nós vamos conseguir automatizar. E aí nós fomos para a Feira do Empreendedor, o Sebrae nos chamou, a Feira do Empreendedor aqui em São Paulo, nós viemos para a feira, e aí eu fiz uma loucura, né? Eu comecei na feira, confiando no fornecedor, eu comecei na feira a vender uma solução que nós não tínhamos. Fizemos lá um protótipo do Totem de autoatendimento, colocamos lá na feira, e aí começamos a vender franquia.
E aí Vender vendemos franquia baseado no no autoatendimento, num autoatendimento. totem, né? Que o totem libera a As máquina máquinas. e a dosagem do Também, sabão em a dosagem pó, automática, né? A dosagem de produtos líquidos, né? Sabão não mais na armazenado. fichinha, né? Isso, não mais na ficha. E era uma coisa que todo mundo se encantava, porque ninguém via aquilo Mas não dessa tinha. forma. E os outros concorrentes? Já tinha Não havia concorrentes? concorrente ainda, Ainda até não. aí não. Né? E aí nós começamos a vender, vendemos para Balneário Camboriú, para Manaus, Fortaleza, e saiu espalhando no Brasil. E aí, o que aconteceu? Nós tínhamos lojas prontas, e aí foi o momento mais difícil da minha vida empreendedora. Nós estávamos com lojas prontas e não tínhamos a solução. A solução de São Paulo não deu certo? Não deu. Eles Caramba. não conseguiram automatizar. E eu peguei as máquinas de volta, levei para João Pessoa, e aí eu amanheci, acordei. Uma das coisas que mais me afeta é me sentir o causador de prejuízo a outro. Ali. Né? Se tinha impotente em resolver. Isso, para mim, é a coisa mais difícil de superar. E aí eu lembro que eu acordei pela manhã, fui tomar banho, e eu estava no banho, tomando banho e chorando pela situação. Fazia 3 meses que eu tinha uma loja pronta em São Bernardo, aliás, Santo André. E felizmente era um franqueado muito tranquilo e eu estava desesperado, sem saber o que fazer. E aí eu falei, em oração lá a Deus, eu falei, olha, eu não aguento mais, isso aqui eu nunca pedi isso, está acontecendo, as coisas começaram a dar certo e agora começaram a dar errado. Está nas tuas mãos, o negócio não é meu. Entreguei mesmo a Deus assim, é como se fosse um desapego do negócio, né? Eu acho que aquele momento para mim ajudou muito, porque eu me desapeguei do negócio, falei, olha, não é mais comigo. E fui para uma reunião que eu tinha com o coordenador do curso de automação da Universidade Federal, em João Pessoa, foi uma reunião com ele. Quando eu fui conversar com ele, ele estava assoberbado de projetos, estava indo para os Estados Unidos apresentar um novo projeto, eles estavam trabalhando com a rede LoRa, que estava começando a parte de transmissão de dados e tal. E aí ele falou, olha, eu não posso pegar teu projeto, mas eu tenho um grupo de WhatsApp, vou colocar você lá, teu projeto lá, vai que aparece alguma coisa. E isso, eu voltei para casa desolado, 11 horas, 11h30, o telefone tocou e uma pessoa do outro lado falou, olha, tem um projeto tal, eu gostaria de conhecer melhor, tal. Eu marquei com ele na lavanderia, ele foi, 1h30 da tarde, mais ou menos. E aí, quando eu conheci o Ailton, que hoje é o nosso CTO, né? E o Ailton... Isso já é que 2018? 2018. Isso, 2018, exatamente. E aí o Ailton viu a máquina, viu o projeto e falou, olha, leva essa máquina lá para casa. Eu levei a máquina. Ele mora no bairro, numa periferia bem humilde, e eu lhes falei, olha, já rodei o Brasil todo com essa máquina, eu vou deixar essa máquina aqui, se der certo, deu, se não deu, não tem problema. Deixei lá. Uns 3 dias ele me liga, volta, vem aqui. Eu fui lá. Ele estava na sala dele, com um celular, liberando a máquina. Liberando. Eu colhei isso, meu Deus, a solução estava aqui do lado. Né? E foi muito interessante isso, João, porque vocês vejam como as coisas acontecem. Depois o Ailton ele recebeu uma participação, nós demos uma participação da empresa a ele, né, como um sócio estratégico. É ele que é hoje o nosso guru de automações, é o cara que guia a empresa em relação a tecnologias e tudo mais, novas tecnologias. E muita coisa foi desenvolvida na empresa que são exclusivas. Né? E aí, veja como é interessante isso. O Ailton depois me confidenciou que ele estava no limite, questionando até a vida. Uhum. Porque ele estava muitos anos estudando, né? Não tinha reconhecimento, a própria família às vezes pressionava porque só estudava, e ele estava assim no limite quando nos conheceu. Então, eu não posso dizer que isso é acaso ou é coincidência, né? 2 pessoas desesperadas e se encontram. Deus, meu amigo. E as coisas acontecem. Bom, hoje você tem mais de 500 lojas em todo o Brasil, né? E tem uma fama de nunca ter fechado nenhuma, Sim. né? 500 lojas de 2018 para cá e nunca ter fechado nenhuma. Sim. Impressionante esse número. Sim. Você não tem nenhum ex-franqueado, né? Não. Até temos ex-franqueados, mas que fizeram cessão, né? Uhum. Venderam o patrimônio. Nós não fechamos nenhuma loja porque faliu ou coisa Uhum. desse tipo, né? Acontece franqueado, às vezes muda de cidade, quer investir em outra coisa, acontece. Mas não porque faliu ou fechou. Né? E qual é o segredo de montar uma boa franquia? Assim? Qual é
a estratégia por trás de uma boa franquia? Porque não é fácil ter 500 lojas e o teu plano é para ter 1.000, né? Mas qual é o segredo disso? Para quem está assistindo e quer montar uma franquia. Meu plano é 1.000 para o próximo ano, né? O mercado brasileiro tem muito espaço. E lavanderia, como padaria, farmácia, academia, as pessoas querem perto de casa. Ninguém quer andar muito para lavar roupa, né? Olha, João, eu acho que a estratégia para se ter uma franqueadora, uma rede de franquia de sucesso, e não sou eu só que digo, acho que todas as grandes redes, quem conseguiu sucesso nesse mercado, é entender que franquia é uma via de mão dupla, né? Todos têm que ganhar, tem que ser bom para todos, né? E quando eu falo todos, são todos stakeholders mesmo. Não é só o franqueado, mas também o cliente lá na ponta tem que perceber valor, o franqueado tem que perceber valor, a franqueadora tem que perceber valor, né, os fornecedores, tem que haver um entendimento ali conjunto. Isso só é possível quando há um compromisso. Eu costumo dizer que eu tenho 2 momentos ali na hora que eu assino um contrato. Eu tenho uma alegria imensa, mas também é mais uma responsabilidade de fazer um novo negócio dar certo. Muitas vezes são franqueados pessoas que nunca empreenderam, né? Ex-funcionários públicos que se aposentaram, ou pessoas que são profissionais liberais, né? Que estão confiando a você a responsabilidade de fazer dar certo um novo negócio. Eu costumo dizer que o negócio é do franqueado, mas a franqueadora é quem vende a receita do bolo, né? Eu costumo falar muito sobre isso, né? A franqueadora ela passou muito tempo ali trabalhando para desenvolver uma receita que desse certo, né? E agora todo mundo que come a fatia do bolo não quer só a fatia do bolo, ele quer saber como fazer, né? E aí é o momento que a franqueadora vai ter o seu retorno. Mas é preciso sim ter esse entendimento de que é um novo negócio, ter um compromisso com a pessoa que está comprando. Com a pessoa que está comprando. Agora, todo negócio é franqueável? Não. Todo negócio não é franqueável. Eu acho que todo negócio ele pode ser adaptável para uma franquia. Certo. Né? Tem coisas que não dá. Por exemplo, quando você trabalha com negócios que são onde o empreendedor é ele, toda a tecnologia ou todo o conhecimento só ele detém. Por exemplo, um artista. É difícil franquear, né? Mas eu acredito que boa parte dos negócios são franqueáveis e no Brasil, assim, agora que está tomando corpo, né, as franquias cada vez mais, a gente vê um crescimento muito grande, eu acho uma forma excelente, mas é preciso também avaliar, por exemplo, o que dizem os clientes dessa marca. Exatamente. Qual o diferencial competitivo? Se é replicável esse modelo, se você consegue replicar esse modelo, né? O que dizem dessa franqueadora? O que dizem né? da franqueadora. Os franqueados estão satisfeitos? Qual o percentual de franqueados que tem mais de uma loja? Isso é um indicador importante de saber. Você tem esse bom percentual? Sim, nós temos mais da metade dos franqueados com mais de uma loja. Mais de uma loja. Nós temos hoje mais de 1 milhão de clientes, né? Somos clientes que usaram a lavanderia. Sim, que usaram e usam. E olha aí, cara, e não só tem a 60 minutos, tem pelo menos umas 10 outras, né? Surgiram várias, pelo menos umas 10 outras, mas você é maior, disparado. Sim. Agora, qual é o seu diferencial em relação ao mercado? Assim, o que você entrega mais que os outros? Você tem um sabão diferenciado? Você tem... O que é? A máquina que é exclusiva? Eu soube que você é um dos maiores vendedores de LG do país. Na América Compradores, Latina. Né? Somos a maior distribuidora na América Latina e o 7º do mundo. Uau. Né? E o mercado que não existia, fomos nós que fomentamos isso. Né? Então, assim, João, eu sempre falo para os candidatos à franquia, a primeira coisa que você tem que fazer, qualquer negócio que você vai pensar em trabalhar com franquia, é focar no cliente. Né? Eu acho que o nosso diferencial é exatamente entender que o cliente, que não é apenas um produto ou serviço que eu estou vendendo, eu tenho que me preocupar com a jornada do cliente, a experiência do cliente. Desde o primeiro contato com a empresa até o pós-venda, que na verdade não existe pós, é sempre uma nova venda. Né? Eu acho que essa preocupação nós temos desde o início. Nós somos hoje, você veja, tem 1 milhão de clientes, mais que isso. E nós temos um selo RA1000, por exemplo, Reclame Aqui. Você sabe que quem vai para o Reclame Aqui fazer uma reclamação já vai com alguma chateação. Já vai ali, ele não conseguiu por outros meios. E nós temos isso hoje, a melhor nota de todas as lavanderias do Brasil no Reclame Aqui. Estamos concorrendo agora ao prêmio de melhor empresa de serviço do ano. Só tem uma lavanderia concorrendo, é a nossa. E é o serviço, autosserviço, né? Autosserviço. É autosserviço. O cara entra lá e faz tudo sozinho. Tudo né? só.
Né? Então, o cliente, ao chegar na loja, ele faz lá, ele faz o cadastro. Hoje, ele pode usar tanto por app quanto pelo o aplicativo dele totem. Ou o totem da loja. Ele cria uma conta, ele coloca lá um crédito e começa a lavar a roupa dele. E usa em qualquer lugar do Brasil. E lá dentro, o que ele tem? Ele tem um local para sentar, ar-condicionado, uma TV, o que ele tem lá dentro? É um diferencial que nós fizemos em relação ao mercado americano, né? É uma sala de estar confortável, com clipes, notícias, com a programação exclusiva. Nós temos uma TV corporativa com programação exclusiva. Passa o Pivotando lá, viu? Sim, vamos jogar, vamos colocar. O nosso vai para lá. E o cliente, ao chegar na loja, ele interage, o totem interage por áudio e texto. Isso facilita, né, quebrar ali a barreira da tecnologia. Né? Temos aí, hoje nós conseguimos, por exemplo, tecnologias exclusivas que nós desenvolvemos. Né? Nós temos um controle de climatização. O ar-condicionado era o vilão de energia. E aí desliga quando não tem ninguém. E aí nós colocamos, não só isso, ele está integrado direto com o totem. Quando o cliente faz o pagamento, ele libera 1 hora de ar-condicionado. Então isso já reduziu muito. Né? Desenvolvemos um sistema único de dosagem, porque nós sabemos lá que a qualidade da dosagem ela é fundamental para a qualidade do serviço. Hoje, no mundo todo, eu já vi, por onde eu vou, os países que eu chego, a primeira coisa que eu vou ver é lavanderia, e eu vejo que todo mundo trabalha com um tipo de bombas que é um problema. Né? E nós desenvolvemos uma bomba própria, com telemetria, e nós conseguimos fazer acesso remoto. Então, toda vez que houver qualquer problema, dosagem 10% a mais ou a menos, isso aciona uma central 24 horas, nosso técnico consegue acessar remotamente e corrigir o problema ali na hora, o cliente nem percebe. Ou seja, tecnologia, gente, ele nitidamente o empresário voltado à tecnologia. E eu te pergunto, qual foi a importância disso no teu negócio? Você não chegaria tão longe se não tivesse tecnologia, né? Não, sem dúvida. Se não tivesse focado nisso, investido nisso. Acho que hoje o empresário, para ele ser de sucesso, ele tem que ter essa mentalidade evoluída em relação ao que ele pode fazer, o que a tecnologia, por que a tecnologia pode ajudar ele, né? Principalmente por quê, não é isso? Sim, com certeza. Por quê, como, né? Quando nós... Até 52 lojas, João, desde o início nós tínhamos tanta preocupação com isso, né? Que até 52 lojas nós seguramos só eu e o Iron, fazendo todos os demais processos para sobrar recurso para investirmos no desenvolvimento de sistema e de novas tecnologias, né? Na época não havia nenhum sistema para lavanderia self-service, muito menos de franquia, né? Um RP para franqueados muito bem desenvolvido, e nós fizemos isso tudo do zero. Não só a parte de automação, mas também a parte de sistema. Hoje o cliente, o franqueado, na palma da mão, ele tem um aplicativo que ele consegue gerenciar todo o seu negócio. Né? Ou seja, ele não precisa ser um expert em gestão. Ele tem tudo aqui. Você tem tudo disponível, né? Tudo. Né? Então, isso... E hoje ele compra uma franquia e você instala para ele tudo? Você instala a máquina, tudo? A parte de configuração de máquinas, equipamentos, todo o nosso sistema e tudo mais. Mas a sala de estar, por exemplo, decoração? Isso é o franqueado que faz sob nossa orientação. Nós temos um time de onboarding que prepara o franqueado durante esse processo. Explica como é que é a cadeira, como é que é o ar-condicionado. Tudo. Isso. Nós temos a base de conhecimento e temos lá o onboarding que acompanha esse franqueado durante toda a instalação. É caro uma franquia hoje de uma empresa como a sua? Olha, hoje em torno de 140, 150 mil você tem uma loja montada? Pronta. A loja montada. Pronta. Certo. Com uma lucratividade aí 50% de lucro líquido. Uau. Então é um negócio muito bom. São pequenos negócios, mas pequenos negócios muito lucrativos. Tá. E assim, e o mercado gigante. Hoje só 6% da população brasileira utiliza. Que dica você daria para um empresário que está nos assistindo, que depende de fazer algo criativo, algo novo, usar inovação? Que dica você daria para quem quer montar um negócio? Não só, logicamente, comprar uma franquia, mas quiser desenvolver um negócio do zero. Porque vocês viram a história dele, eu fiz questão que ele contasse, porque cada passo foi, claro, teve a mão de Deus, obviamente, né, de providência, mas ele foi intencionalmente resolvendo as coisas e fazendo as coisas acontecer. Mas quanto disso teve o teu nível de consciência em relação à inovação? Né? O que você aconselha esses empresários a buscar isso? Sim. Eu acho que a primeira pergunta, primeiro ponto que qualquer empreendedor deve considerar é que dor eu vou resolver. Não adianta você montar um negócio simplesmente porque fulano está vendendo, eu também vou vender, fulano já fez, está dando certo, eu vou fazer. Tipo paleta mexicana, né? Isso. O cara tem todo mundo faz, né? Exatamente. Então, assim, não copie. A primeira coisa que você deve fazer é perguntar que dor. Eu acho que qualquer lugar, qualquer ambiente que nós estivermos, nós vamos encontrar dores. Você foi buscar a dor dos universitários. Exato. E também as suas dores de lavar roupa. Exato. Então, acho que primeiro é encontrar uma dor. Segundo é imaginar, tem outras pessoas com essa dor, né?
Eu usaria esse serviço, esse produto, eu também usaria. Você tem que acreditar, não adianta você investir numa coisa que você não acredita, que você não usaria. Né? E a partir daí, estruturar isso, sempre focado em o máximo que você puder automatizar, o máximo que você puder usar ferramentas e tecnologias que facilitem o teu trabalho, para que você possa pensar o estratégico disso. Né? E aí, como o meu mentor, João também, que é meu mentor, né, me ensina bastante, fala bastante sobre isso, tentar trabalhar um ecossistema. Né? Foi o que nós fizemos, né? Desenvolver outros negócios ali ao redor daquele negócio principal que possa agregar valor não só para o teu cliente, mas também para você, para o próprio negócio. E aí nasceu o Grupo RAI? Sim, e foi assim que nasceu o Grupo RAI, que nós fomos, a partir dos próprios necessidades que nós íamos vendo do negócio, dos franqueados e também de necessidades do mercado, além das ideias que nossos colaboradores nos trazem, né? Nós focamos muito no intraempreendedorismo para que eles possam criar novos negócios, né? Trazer novos negócios, e aí nós fomos criando esse ecossistema, né? Que hoje aí já compõe várias empresas. E outra coisa que eu penso... E elas trazem receita também da mesma forma? Sim, sim. Algumas são startups, né? Estão começando, e outras já gerando receita. Em mercados diferentes, é muito importante também haver não só sincronia, mas também você atuar em mercados complementares, né? E eu acho que o grande ensinamento que eu poderia deixar, se fosse o caso, né, deixar um conselho, né, para os empreendedores, nunca foquem no dinheiro. Né? Nunca vão apenas pelo lucro. Eu acho que o lucro ele é uma consequência, ele é fundamental para as empresas, ele é fundamental. Eu costumo dizer que o lucro está para as pessoas jurídicas, assim como o A está para as físicas, para nós, né? Então há necessidade sim, mas isso não pode ser o objetivo principal. Eu acho que o objetivo principal deve ser soluções, né? Porque o lucro ele vai vir como consequência disso. Se você se você cria uma solução, e como nós fizemos, nós criamos uma demanda que não existia, né? Havia uma demanda reprimida. Então, eu acho que se você foca nisso, consegue sim, com certeza, atrair riqueza e atrair novos negócios e crescer. Celso, você com o Grupo RAI, você chegou num ponto, né, que está um grande faturamento, uma grande estrutura, a maior lavanderia self-service do país, só que chegou um momento que você decidiu deixar a presidência da empresa, né? E qual foi o gatilho que fez você largar tudo e deixar isso na mão de outras pessoas? O que te motivou a fazer isso? Eu falo isso porque tem muito empresário que está aqui nos assistindo assim, eu vou não largar minha empresa, a minha empresa é minha, esse negócio é meu, né? E você fez isso, cara. Fala um pouco sobre isso. Bom, eu acho que o empresário, né, o empreendedor, ele deve se conscientizar que, eu não lembro exatamente quem foi que falou isso, que no começo eu já vi alguém falando sobre isso, no começo você cria uma empresa para sobreviver, depois você passa a empresa é para realizar seus sonhos e das pessoas próximas, depois é para os colaboradores, depois é para a comunidade, né? Nós já estamos chegando aí nessa última etapa aí, né? E aí chega uma hora que você começa a perceber que a empresa ela tem uma responsabilidade social muito grande, até maior que você mesmo, né? Principalmente como nós atuamos no mercado, que ele tem um compromisso não só social, mas também ambiental muito forte, né? Porque você economiza muita água, sim, muita energia, né? Sim, você imaginar, João... Nas lavanderias de casa, né? Sim, você imagina, por exemplo, que um casal recém-casado, uma pessoa vai morar só, uma pequena família, uma das coisas fundamentais é comprar uma máquina de lavar. Ela vai ter uma vida útil ali de 3, 4, 5 anos, no máximo, né? Ela consome por cada ciclo de lavagem 150, 180 litros de água. E aí, quantos recursos saíram da natureza para produzir essas máquinas para atender 3, 4 pessoas apenas, por 4, 5 anos? E depois ela volta para a natureza em forma de lixo. Não é? Então, o que é que nós atuamos no mercado? Que não é só a economia compartilhada, né, não ter, mas usufruir, né, mas também a economia verde. Porque nossas máquinas têm uma vida útil de 10 a 15 anos. Atende ali a centenas de pessoas. Né? E reduz um terço
em 2/3 do consumo de água. Então, ao passo que em residencial é 150 litros, a nossa é 48 litros. Entendi. E faz a mesma coisa, o mesmo trabalho, o mesmo negócio. Exato. Com mais qualidade, inclusive. Então, né? e aí, consumo de energia também. Não? Só complementando, João, nós tivemos aí, nessa nossa história, mais de 250 milhões de litros economizados por nossos clientes. Mapeado? Sim. Muito bom. E aí, quando foi que se deu gatilho de você agora, a empresa é para a comunidade, sim, ok, nível de consciência 5, empresarial 5, mas e aí? Exato. E aí, o que te motivou a deixar a empresa? Eu entendi que eu estava sendo gargalo. Né? Eu estava muito no operacional e precisava focar no estratégico, e os processos já estavam mapeados, e aí foi o momento que eu convidei, chamei o Gil Sandro, que já era contador da empresa, amigo meu de mais de 30 anos, que conheço a índole, sei da capacidade, e assumiu agora, no começo desse ano, como CEO da empresa, e nós formamos um conselho administrativo, né? Faço parte do conselho, eu, o Iron e os outros 2 sócios, e estamos no estratégico. Isso tem ajudado bastante, porque nós conseguimos, com isso... Com estratégia, você tem a visão de drone, né? Sim. Você olha as coisas muito de cima, sim, e a galera, e pessoas até melhores que vocês estão no operacional, com mais paciência, exato, e a empresa pega mais eficiência, claro, fica maior. É muito, muito interessante. Mais clareza no futuro, né? Para onde vamos. O que vamos fazer, para onde vamos. Você, certamente muito jovem, ainda vai pivotar muitas vezes na vida. Vamos. Caramba, a sua história é incrível. A empresa, a lavanderia é incrível, realmente. O projeto maravilhoso. E ver o que vocês conseguiram construir a partir de João Pessoa para o mundo, né? Sim. Porque teu próximo passo certamente, sim, vai ser colocar esse modelo fora do Brasil, né? Porque ele é todo automatizado, sim, por que não, né? Ele já traz essa pegada incrível. Celso, e dentro dos próximos 5 anos, onde você se enxerga? Porque hoje você mora em Portugal, né? Divide entre João Pessoa e Portugal. E qual é a cidade? Viana do Castelo. Viana do Castelo. E também João Pessoa. Sim. Cuida brilhantemente da tua empresa, você está sempre com os franqueados, sim, não se afastou, né? Mas se afastou da gestão. Mas o que você enxerga os próximos 5 anos, 10 anos a companhia? Porque você falou que vai fazer 1.000 em 24, então em 26 você vai ter 2.000. 25. O mercado comporta, né? O exemplo disso aí é os Estados Unidos, como eu falei. Nós temos aí um espaço grande para crescer. Na América Latina também existe um mercado muito grande para se expandir. E nosso projeto é fazer a internacionalização. Nós estamos prontos para isso. Temos aí vários produtos e serviços novos que nós estamos lançando, né? Então queremos também fomentar. Por exemplo, Laundry Box, são armários inteligentes, né? Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Você pega do Laundry Box, ele bota a roupa dele lá, isso, alguém passa, pega e leva. 24 horas o cliente retira. Ele vai lá no armário, coloca a sua roupa através do aplicativo, com 24 horas retira. Ele retira a roupa lavada. Pronto. Né? Então, assim, esse é um outro produto. Mas quem lava? São as franquias? Os franqueados. Né? Trabalhando a região. Da própria rede. Ou seja, gerando receita para o franqueado. Isso. A receita complementar. Né? E os outros produtos e serviços que nós temos. Então, assim, focar nisso, no lançamento e desenvolvimento desses novos serviços, né? Alguns que já estão rodando e outros que estão startando. Focar no crescimento, na manutenção desse crescimento, na sustentabilidade disso por muito tempo, né? E expandir esse mercado. Eu acho que é um desafio. Nós conseguimos mudar a cultura de limpeza e de higienização de roupas do Brasil. Estamos hoje em todos os estados, né? Onde nós abrimos, já tem clientes que já conhecem nossa empresa e conseguimos, sim, mudar esse mindset aí de consumo, né? Então, realmente, conseguimos mudar a cultura. E queremos fazer isso em outros países. Não só a expansão por si, mas pela nossa missão, nosso propósito, que é ajudar de alguma forma, o equilíbrio do ecossistema. Né? Portugal tem algo parecido? Tem, mas não com essa tecnologia. Né? Tá. Ou seja, o que você pode dizer é que tem concorrentes, mas sem a tecnologia. Sem a tecnologia. Por exemplo, Japão. Né? O franqueado nosso teve agora no Japão, mandou vídeo lá, ficha. Né? Europa, para onde eu passo, trabalha ainda com ficha. Algumas têm automação, mas é uma automação muito mais simples, não tem o que nós fizemos. Né? Então, assim, temos sim diferenciais competitivos bem interessantes. É um mercado que não é sazonal, que não é modismo, que é a primeira necessidade. Né? Então, entendemos que podemos contribuir muito
com o Brasil e com outros países, né, onde formos. Muito bom. Qual é a lição que você deixa para quem quer começar agora, quem quer começar o negócio? Qual é a lição que você deixa para os empresários que estão assistindo, que muitas vezes estão com suas empresas com dificuldade financeira, ou quem quer começar ou com dificuldade financeira? O que você extraiu de lição daquilo que você construiu? Porque você já passou por esses dois momentos. Sim. Já começou sem saber o que fazer e já passou por dificuldade. Eu acho que a principal lição é não ter medo de pivotar. Não tenha medo de mudar. Né? Não tenha medo de pensar diferente. Não fique ali preso no seu mundo, nas suas crenças, às vezes são limitantes. Né? Então, seja para startar um negócio, seja para fazer ele crescer, nós precisamos ter uma visão de águia. Né? A águia, muitas das vezes, ela sobe lá no penhasco, espera o bico estar bem envelhecido, vai lá, bate, quebra, para nascer um novo bico, para ela viver lá mais tantos anos. É mais ou menos isso. Né? Pivotar é isso. É você dizer, olha, se eu for aqui, do jeito que eu estou, eu não vou chegar no meu objetivo. Então, eu tenho que pensar agora uma nova estratégia. Muito bem. Né? Se cercar de pessoas que possam te ajudar e tocar em frente. Coragem e força, dedicação, que o restante acontece. Né? Se Deus juntar ajuda. com gente melhor que você, gente que possa te ajudar e não ficar te tirando, Sim. né? Tirando a tua paz, tirando a tua paciência e desapegar. Sim. De quebrar suas crenças limitantes. Essas foram as lições finais aqui do meu amigo Isaelson, que vocês assistiram aqui no Pivotando. E eu queria dizer, Isaelson, muito obrigado pela presença aqui. E você Obrigado, que assistiu, agradeço também a sua audiência e te vejo na próxima semana com mais um empresário contando as suas histórias, a sua jornada aqui no Pivotando no SBT News. Valeu!